Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós temos aqui hoje, dia 1º de janeiro de 2024. Feliz Ano Novo para todos vocês que têm ficado comigo aí ao longo do ano de 2023, nas nossas meditações. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que perseveraram na meditação do Evangelho. A liturgia de hoje é o dia 1º de janeiro, é o dia dedicado mundial à paz, né? A paz e à fraternidade. Mas também, além de ser um dia dedicado à paz, é um dia também dedicado a um dos dogmas da Virgem Maria, que é a maternidade divina de Nossa Senhora. Santa Maria, Mãe de Deus. Nós sabemos, a fé católica nos ensina 4 verdades de fé, 4 dogmas a respeito da Santíssima Virgem, a saber, a Imaculada Conceição, a Assunção Corporal da Virgem Maria ao céu, a Virgindade Perpétua de Nossa Senhora e a Maternidade Divina de Maria. Ao contrário dos outros dogmas, como por exemplo o dogma da Imaculada Conceição, que foi promulgado, e declarado ex-cátedra pelo Papa Pio IX em 1854, assim também como Pio XII no dogma da Assunção Corporal da Virgem Maria em 1950, esse dogma ele remonta a tempos mais antigos, bem mais antigos. Nós estamos falando aqui do século V, do ano precisamente de 431, no Concílio de Éfeso. Esse dogma ele vem de lá. Por quê? E por que é importante isso? A Igreja sempre venerou, por exemplo, a Imaculada Conceição, sempre teve em conta, esses atributos à Nossa Senhora. Mas por que esse dogma, o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora, ele é algo extremamente importante para cada um de nós? Porque veja, esse dogma, ele não só fala a respeito de Nossa Senhora, mas ele quer nos dizer e quer nos ensinar também quem é Nosso Senhor. As primeiras heresias que surgiram no seio da Igreja, o arianismo, depois o nestorianismo, o maniqueísmo e tantas outras heresias recentes, eram exatamente heresias cristológicas e trinitárias. Mas muitas delas heresias cristológicas, como por exemplo a heresia de Ário. O que Ário dizia? Ário dizia que Jesus ele não era Deus. Jesus ele era um enviado de Deus, mas ele não era Deus em si mesmo. O Concílio de Nicéia I, no ano de 325, vai dizer, juntando com o Concílio de Constantinopla I, em 381, então esses 2 concílios, eles colocam uma base muito sólida em quem é nosso Senhor Jesus Cristo. E só podemos dizer que Maria ela é Mãe de Deus, como afirma o Concílio de Éfeso, no ano de 431, porque houve 2 grandes concílios, chamados de Nicéia I e Constantinopla I, 325, o de Nicéia, e 381, o de Constantinopla. Colocado essas bases,
de quem é Jesus, os concílios declaram: Jesus ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Esse é Jesus. Entendendo isso, claro, o concílio não fala só de Jesus, né? Fala do Espírito Santo, fala da igreja, mas especificamente para a gente saber quem é Jesus. Ele é gerado, e aí fala da geração eterna de Jesus no seio da Trindade, e que ele é consubstancial ao Pai. A palavra grega que o concílio usa é homoousios. Homoousios para dizer que Jesus ele é da mesma essência, natureza e substância que o Pai e que o Espírito Santo. Isso destrói em si mesmo, meus irmãos, um punhado de heresias. Por exemplo, a heresia do subordinacionismo, que dizia que havia uma hierarquia na Trindade. O Pai era mais importante, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Isso é heresia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma única essência, substância e natureza em pessoas distintas. E para entender isso, não tem como fugir de conhecer um pouco de filosofia grega, Senão, nós não entendemos a questão de matéria, de substância, de essência, de acidente. Tudo isso pertence à filosofia grega. Nós aprendemos isso, nós sabemos o conceito de cada palavra, o que cada palavra quer dizer. Então, para a gente definir uma coisa como ela é, substância, essência e natureza é aquilo que diz o que a coisa é em si mesmo. Se eu olho para mim e digo, quem eu sou? Eu sou um ser humano. Essa é minha natureza, essência e substância. Sou ser humano. Agora, o acidente, aí eu posso ser moreno, alto, baixo, careca, gordo, com dente, sem dente. Isso está descrevendo a minha natureza. E a gente poderia completar mais com a minha etnia, com o meu país e tal. Eu estou descrevendo o acidental meu. Mas a minha natureza, essência e substância é ser gente, é ser ser humano. Eu não sou uma pedra, eu não sou um cachorro, eu não sou um vegetal, eu não sou um anjo. Eu sou ser humano. E isso é o que define. E ficou muito claro e definido quem é Jesus. Jesus, ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ora, colocado isso muito claro no nosso coração, então nós podemos tranquilamente, muito tranquilamente, afirmar, sem nenhuma chance de errar, que Maria ela é mãe de Deus. Não somente mãe do Jesus homem, como afirmam alguns irmãos nossos separados. Não, Maria é mãe do Jesus homem. Não, Maria é mãe de Deus. Por quê? Dizer que Maria é mãe de Jesus só homem é não saber quem é Jesus. Aqui está o problema. O problema não é Nossa Senhora. O problema é não saber quem é Jesus. E isso é muito grave. Então, quando nós dizemos que Maria ela é mãe de Deus, é porque Jesus ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nunca deixou de ser, nunca deixou de estar no seio do Pai. Foi gerado desde todos os séculos, a geração eterna do Pai. E para isso precisamos conhecer um pouco de teologia, para embasar isso, mas não cabe aqui a mim falar que é apenas uma meditação do Evangelho. A gente aprofunda um pouquinho, mas não é para ir lá a fundo, mas para dizer que Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade. E que num determinado momento da história, ele também assume uma natureza humana. Então Jesus ele tem uma vontade humana, uma vontade divina, sabendo que a vontade humana está subordinada à divina. Ele assume a nossa natureza humana por completo, em tudo, exceto no pecado, como nos ensina São Paulo. E quando Jesus, depois de morto, depois de ressuscitado e depois de glorificado ao céu, ele sobe ao céu e ele senta-se à direita do Pai, isso também é um dogma de fé, Jesus ele volta então para a Trindade com o seu corpo glorioso e ressuscitado. Uma vez que ele assume a nossa natureza, no seio da Trindade,
existe um corpo humano glorificado, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mãe que assume essa maternidade e que gera essa humanidade santíssima para Cristo, que ele recebe dela todo o sangue, todo o corpo, toda a carne, porque a concepção de Jesus foi milagrosa, mas é no ventre de Maria que ela carrega tudo isso. Essa humanidade, Jesus ele leva de volta para o céu. E esse casamento perfeito não é desfeito, mesmo depois da morte, ressurreição e glorificação de Cristo ao céu. Maria continua sendo mãe de Deus. Que coisa maravilhosa. Aquele que era o Criador de todas as coisas, ele se torna servo, ele se torna filho, ele se torna obediente até a morte e morte de cruz. Por isso hoje nós dizemos Santa Maria Mater Dei, mãe de Deus. Maria não é mãe só do Jesus homem, ela é mãe de Deus. E por ela ser mãe de Deus, ela é a onipotência suplicante para dizer assim para mim e para você, querido irmão, querida irmã, que aquilo que Maria pede, dificilmente o filho não atende. Pede à mãe que o filho atende. As bodas de Caná mostram bem isso. Não era a hora de Jesus atuar, não era o momento dele fazer milagre, não tinha chegado a hora de Jesus. Mas como diz Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Ela guardava todas essas coisas, como nos diz o Evangelho de hoje, e meditavas ela no seu coração. Essa é a solenidade, meus queridos, que nós hoje celebramos com tanta reverência, com tanta alegria, dedicando toda a nossa vida à Santíssima Mãe de Deus. Vamos pedir hoje à Santíssima Virgem, que, primeiro, que ela abençoe esse ano que se inicia, que ela abençoe os nossos empreendimentos, as nossas vontades, os nossos negócios, os nossos sonhos. E eu convido você que me ouve agora no primeiro dia do ano, você entregar todo esse ano que se inicia aos cuidados da Santíssima Virgem. E todo aquele que recorre à Virgem Maria, como nos ensina São Bernardo, nunca se ouviu dizer que aquele que recorresse com fé à Santíssima Virgem fora por ela algum dia desamparado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.